Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você tá chegando no meu canal agora, já sabe o que você tem que fazer: se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Tudo sobre mentorias e cursos na descrição desse vídeo, bem como das minhas redes sociais também. Consegui assistir a série, finalmente, dos Irmãos Menendez, tá? A série que tá na Netflix, porém esse caso eu já assisti um documentário tem 5 anos, 2019, isso, 5 anos, porque eu gosto muito de true crime. Eu assisti nesses canais de YouTube, vi lá, os Irmãos Menendez. Eu já sabia da história deles. Confesso que assisti a reprodução que foi feita pela Netflix. Agora o nome do diretor eu esqueci. Ele é apaixonado por séries de true crime, tanto que ele fez sobre o Dahmer, né? Em 2022, que foi maravilhoso. Eu acho que dos Irmãos Menendez também vão ganhar premiação. Isso daí tá claro, principalmente o cara que interpreta o Eric Menendez. Aquele cara vai ganhar, assim, algum prêmio ele vai ganhar. E a gente precisa falar, né, como é a nossa série O Direito, sobre essa figura do caso dos Irmãos Menendez. Se você não sabe o que é, se você ainda não assiste a Netflix, nunca viu um documentário a respeito, o José Menendez, né, que é o pai dos meninos, do Eric e do Lyle, ele era um cubano que depois foi para os Estados Unidos. Ele ficou milionário na indústria do entretenimento nos Estados Unidos, tá? Acontece que em 1989 ele tinha esses dois filhos, eles armam para matar o pai e a mãe. E eles atiram com um tiro de espingarda, queima-roupa o pai e a mãe, enfim. Lá mostra que um deles era o Eric, ele ia psiquiatra e ele falava com o psiquiatra dele, ele comentou o psiquiatra, né? Ele falou que ele, psicólogo, psiquiatra, enfim, que ele tinha matado os pais. E aí ficam sabendo, né? Porque a amante do psicólogo, do psiquiatra, agora eu não vou lembrar, ela leva a fita da gravação, eles confessando o crime pra polícia e eles vão preso, tá? Só que a defesa deles, eles contratam uma mulher muito famosa nos Estados Unidos e a defesa deles era falando que eles eram abusados pelo pai, tá? Moralmente, sexualmente, enfim. Eles alegavam muito isso. E lá na série você vai ver, a todo momento você começa a criar ranço dos pais, do José e da esposa dele, que eu esqueci o nome para variar, porque você acredita fielmente que ele fez tudo aquilo com os filhos. Lembrando que isso não dá direito de ninguém matar outra pessoa, mas a gente passa a entender o que aconteceu. Só que depois, lá pelo 8º, 9º episódio, tem uma reviravolta no caso. E aí você começa a falar, não, pelo amor de Deus, eles compactuaram para poder ficar com a fortuna do pai e da mãe, enfim. Só que o que é muito engraçado nessa série é que, exemplo, tá? A advogada dos irmãos Menendez, que advogou para eles pro bono porque eles já estavam sem dinheiro, né? Você vê no 8º episódio a promotoria acabando com ela. Então, no primeiro julgamento que teve, a juíza era mulher, você tinha ali em volta as juradas mulheres também, então foi anulado o primeiro júri. Na segunda júri que teve, no segundo julgamento, o juiz era homem, o promotor era homem, o promotor acabava com essa advogada, né? Acabou com o cliente dela, e toda vez que ela tentava se manifestar, a manifestação dela não era aceita pelo juiz. Então, assim, você percebe lá mesmo na série como que na década de 90 uma mulher advogada era tratada. Já começa por aí. Outra coisa, os irmãos Menendez, o julgamento deles aconteceu bem na época de outros julgamentos, do O.J. Simpson, que ele foi absolvido por ter matado a mulher dele, né? Por ter supostamente matado a mulher dele, então ficou provado que ele não matou. E ela fez o julgamento de um outro cara, que matou a filha, acho que de um jornalista, ok? E esse cara era abusado pelo pai, enfim. Era ela teve uma outra defesa que ela fez de um outro rapaz. Só que a gente sabe que a opinião pública, principalmente nos Estados Unidos, influencia muito na decisão. E naquele período, muitas pessoas, né, o O.J. Simpson e outras pessoas estavam sendo absolvidas. E era período, se não me falha a memória, de eleição, enfim. Então não ficava de bom tom liberar os irmãos Menendez que mataram seus próprios pais. Então eles foram julgados, eles estão em prisão perpétua, ou seja, não vão sair nunca. Só que teve ano passado aí, teve um pedido para reaver, vai ser reaberto o caso deles, porque no documentário Menudos,
que eu fiz da série O Direito ano passado, acho que foi em julho ou agosto do ano passado, o Roy, que era um membro dos Menudos, ele falou que ele foi abusado pelo José Menendez. Então, o que os irmãos Menendez havia falado lá no julgamento em 1993 e 96, então será que estava certo ou não estava certo? Então, quando o Roy aparece falando que ele foi abusado pelo José Menendez, porque o José Menendez, ele comprou os direitos do grupo Menudos, né? Até na série aí dos irmãos Menendez aparece isso. E aí, quando ele fala a respeito disso, Roy, dá um atestado de que os caras não estavam mentindo lá 20 e tantos anos atrás. Entende o que eu quero dizer? Então, o caso vai ser reaberto agora. Vai sair agora, final desse mês de outubro, um documentário com os irmãos Menendez verdadeiro mesmo, para saber mais sobre a história deles, né? Como eles estão, enfim. E vai ser reaberto o caso para ver se eles conseguem uma progressão, né? Para eles pelo menos terem aí uma condicional, alguma coisa do gênero, tá? Eles estão tentando isso, ok? É assim, o que eu quero mostrar para vocês é que eles cometeram homicídio, tá? Isso daí não tem nem que se questiona a respeito. O questionamento para ter uma progressão aí, para eles terem uma condicional, é porque por que levou eles a fazerem isso? Porque eles eram abusados pelos pais. Então, na época, não acreditaram nessa teoria deles, tá? Falavam que eles eram psicopatas, que eles eram mentirosos. Só que a partir do momento que o Roy dos Menudos vem e fala a respeito disso, aí eles começam a falar, viu? A gente não tava mentindo, outra pessoa foi abusada pelo meu pai. Só que aí, o que acontece, né, gente? Os dois filhos falam isso e mais um que é o Roy, né? E será que o cara, o José Menendez, ele fazia isso com outras pessoas também? Não se sabe, porque ninguém veio a público nunca falar a respeito. Mas assim, na série mostra... na série deixa muito bem claro que o José Menendez e a mulher dele eram os dois juntos e os filhos eram colocados de lado. Para eles, os filhos eram um grande problema, tá? E aí a série tenta a todo momento plantar essa dúvida para saber de você, se você é a favor dos irmãos ou se você é a favor dos pais. Entende o que eu quero dizer? Essa série é muito interessante, gente, é muito interessante e vale a pena assistir, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, manda ele e compartilha para geral. Até mais!